2 Samuel 21. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: é por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas e disse a eles: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus. E os filhos de Israel haviam jurado a eles, e Saul procurou matá-los, no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós? E com que farei a expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele: não queremos ter nem prata nem ouro de Saul, nem da sua casa, tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vós disserdes, isto farei por vós. E eles responderam: o homem que nos consumiu e que maquinou contra nós para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites de Israel. Que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-los-ei. O rei, porém, poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aiá, os quais ela deu a Saul, Armoni e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, a filha de Saul, com quem ela criou Adriel, o filho de Barzilai, o Meolatita. Aqui na verdade deveria ser Merab, né? E ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles o enforcaram no outeiro diante do Senhor. E eles caíram, todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. E Rispa, a filha de Aiá, tomou o pano de saco e o espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu. E não deixou que viessem sobre eles nem as aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. E Davi foi e pegou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabes de Gileade, e os quais os haviam roubado da rua de Bet-sean, onde os filisteus os haviam pendurado, quando os filisteus mataram Saul em Gilboa. E ele fez subir de lá os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E eles reuniram os ossos daqueles que foram pendurados, e os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, enterraram na região de Benjamim, em Zelá, no sepulcro de Quis, seu pai. E eles executaram tudo o que o rei ordenou, e depois disso rogaram a Deus pela terra. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi ficou fatigado. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shequels de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia, Abissai, o filho de Zeruia, socorreu-o, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel. E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com os filisteus em Gobe. Então Sibecai, o Uzatita, matou Saf, o qual era dos filhos dos gigantes. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaare-Oregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. E ainda houve uma batalha em Gate.
onde havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 em número. E ele também nasceu dos gigantes. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. 2 Samuel 22. E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador. O Deus da minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo e o chifre da minha salvação, a minha torre alta e o meu refúgio. O meu Salvador, tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, assim serei salvo dos meus inimigos. Quando as ondas da morte me envolveram, as enchentes dos ímpios me fizeram temeroso. As aflições do inferno me cercaram, os laços da morte me impediram. Na minha angústia clamei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e ele verdadeiramente ouviu a minha voz desde o seu templo, e o meu clamor verdadeiramente adentrou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque ele estava irado. Ali subiu uma fumaça das suas narinas, e fogo da sua boca devorou. As brasas foram acesas por elas. Ele curvou os céus também, e desceu, e a escuridão ficou debaixo dos seus pés. E ele cavalgou sobre um querubim, e verdadeiramente voou. E ele foi visto sobre as asas do vento, e ele fez pavilhões de escuridão ao seu redor, águas escuras e nuvens espessas dos céus. Pelo resplendor diante dele, as brasas de fogo foram acesas. O Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo exprimiu a sua voz. E ele enviou setas, e as espalhou relâmpagos, e os desconcertou. E os canais do mar apareceram, as fundações do mundo foram descobertas, diante da repreensão do Senhor, diante do sopro do fôlego das suas narinas. Ele enviou do alto, ele me pegou, ele me retirou das muitas águas, ele me livrou do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eles eram demasiadamente fortes para mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu repouso. Ele também me removeu para um lugar amplo. Ele me livrou porque ele se deleitou em mim. O Senhor me galardoou segundo a minha justiça. Segundo a pureza das minhas mãos, ele me recompensou. Porquanto tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e quanto aos seus estatutos, eu não me afastei deles. Eu também fui reto diante dele e tenho me resguardado da minha iniquidade. Por isso, o Senhor tem me recompensado de acordo com a minha justiça, segundo a minha pureza diante da sua visão. Com os misericordiosos, tu te mostrarás misericordioso, e com o homem reto, tu te mostrarás reto. Com o puro, tu te mostrarás puro, e com os rebeldes, tu te mostrarás repugnante. E ao povo aflito tu salvarás, mas os teus olhos estão sobre os altivos, para que possas derrubá-los. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor, e o Senhor alumiará a minha escuridão. Porque por ti corri pelo meio de uma tropa, pelo meu Deus saltei por cima de uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um broquel para todos que nele confiam. Porquanto, quem é Deus, salvo o Senhor? E quem é uma rocha, salvo o nosso Deus? Deus é a minha força e poder, e ele faz perfeito o meu caminho. Ele faz dos meus pés como os pés da corça, e me coloca sobre lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de modo que um arco de aço é quebrado pelos meus braços. Tu também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mansidão me fez grande. Tu aumentaste os meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Persegui meus inimigos e os destruí, e não voltei até que os consumi.
e os consumi e os feri, de modo que não puderam se levantar. Sim, eles caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste com força para a batalha. Os que se levantaram contra mim, tu subjugaste debaixo de mim. Tu também me deste os pescoços dos meus inimigos, para que eu destruísse aqueles que me odeiam. Eles olharam, mas não houve ninguém para salvá-los. Até mesmo para o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmaguei, tão pequenos quanto o pó da terra, e os pisoteei como a lama da rua, e os espalhei ao largo. Tu também me livraste das contendas do meu povo, tu me guardaste para ser cabeça dos pagãos. Um povo que eu não conhecia me servirá, estranhos se submeterão a mim. Tão logo ouvirem, serão obedientes a mim. Estranhos desvanecerão e por temor sairão dos seus lugares fechados. O Senhor vive, e bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da rocha da minha salvação. É Deus quem me vinga, e que traz as pessoas para debaixo de mim, e que me retira de entre meus inimigos. Tu também me exaltaste acima daqueles que se levantaram contra mim. Tu me livraste do homem violento. Por isso darei graças a ti, ó Senhor, no meio dos pagãos, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação para o seu rei, e mostra misericórdia para com seu ungido Davi, e para com a sua semente para todo o sempre. 2 Samuel 23. Ora, estas são as últimas palavras de Davi. Davi, o filho de Jessé, disse: E o homem que foi exaltado às alturas, o ungido do Deus de Jacó e o doce salmista de Israel, disse: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. O Deus de Israel disse: A rocha de Israel falou comigo. Aquele que rege sobre os homens precisa ser justo, regendo no temor de Deus. E ele será como a luz da manhã, quando o sol se levanta, uma manhã sem nuvens, como a relva tenra que brota da terra, através do brilho, claro depois da chuva. Embora minha casa não esteja assim com Deus, ele fez comigo um pacto eterno, ordenado em todas as coisas e seguro, pois esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo, mesmo que ele não o faça crescer. Porém, todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não podem ser pegos com mãos. Mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro e com haste de uma lança. E eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Estes são os nomes dos homens valentes que Davi tinha. O Taquemonita, que se assentava no assento, chefe entre os capitães. O mesmo era Adino, o Esnita. Ele levantou a sua lança contra 800, os quais matou de uma única vez. E depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 valentes com Davi. Quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram, ele se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão ficou exausta e a sua mão ficou presa à espada. E o Senhor operou uma grande vitória naquele dia, e o povo retornou depois dele somente para despojar. E depois dele vinha Samar, o filho de Agé, o Aratita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu, e matou os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. E 3 dos 30 chefes desceram e vieram até Davi, na época da colheita, à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampou no vale de Refaim. E Davi estava então em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava naquele tempo em Belém. E Davi ansiava e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 homens valentes irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram do poço de Belém. E retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. E ele disse: Esteja
Longe de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isto ele não quis bebê-la. Estas coisas fizeram estes 3 homens valentes. E Abissai, o irmão de Joabe, o filho de Zeruia, era chefe entre os 3. E ele levantou a sua lança contra 300 e os matou. E teve o nome entre os 3. Não foi ele o mais honorável dos 3? Portanto, ele era o capitão deles. Todavia não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe, semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. E ele matou um egípcio, um homem formoso, e o egípcio tinha uma lança em sua mão. Mas ele desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve o nome entre os 3 homens valentes. Ele foi mais honorável do que os 30, mas não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Azael, o irmão de Joabe, era um dos 30. Elanã, o filho de Dodô de Belém, Samá, o Arodita, Elica, o Arodita, Eles, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Mebunai, o Uzadita, Zalmon, o Aoíta, Maarai, o Netofatita, Elebe, o filho de Baaná, o Netofatita, Itai, o filho de Ribai de Gibeá. Dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Idai, dos ribeiros de Gaás, Abi-Albon, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Jazem, Jonatas, Samá, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, o filho de Asbai, filho do Maacatita, Eliã, o filho de Aitofel, o Gilonita, Esrai, o Carmelita, Paarai, o Arbita, Igal, o filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, um Getrita, Jerebe, um Getrita, Urias, o Eteu, 37 ao todo. 2 Samuel 24. E mais uma vez a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele moveu Davi contra eles para dizer: Ide e enumerai Israel e Judá. Porque o rei disse a Joabe, o capitão do exército que estava com ele: Ide agora por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e enumerai o povo, para que eu possa saber o número do povo. E Joabe disse ao rei: Ora, o Senhor teu Deus acrescenta ao povo tantos quantos forem, em cêntuplo, e que os olhos do meu senhor o rei possam enxergar isto. Mas porque o meu senhor o rei deleita-se nesta coisa. Não obstante, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. E Joabe e os capitães do exército se retiraram da presença do rei para enumerar o povo de Israel. E eles passaram sobre o Jordão e acamparam em Aroer, no lado direito da cidade, que se assenta no meio do rio de Gade, em direção a Jazer. Então eles chegaram a Gileade e a terra de Cádiz, e chegaram a Dan-Jaã, e perto de Sidom, e chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram em direção ao sul de Judá, até Berseba. Assim, quando haviam passado por toda a terra, chegaram a Jerusalém, ao fim de 9 meses e 20 vidas. E Joabe entregou a soma do número das pessoas ao rei. E havia em Israel 800.000 homens valentes que desembainhavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração de Davi o feriu depois de ele haver enumerado o povo. E Davi disse ao Senhor: Pequei grandemente naquilo que fiz. E agora suplico-te, ó Senhor, retira a iniquidade do teu servo, porquanto agi muito loucamente. Porque quando Davi estava de pé pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi:
Assim diz o Senhor, ofereço-te 3 coisas, escolhe uma delas para que eu possa fazê-la para ti. Assim Gade veio até Davi e contou-lhe o que e lhe disse: Vir-te-ão 7 anos de fome na tua terra? Ou queres tu fugir 3 meses diante dos teus inimigos enquanto eles te perseguem? Ou que haja 3 dias de peste na tua terra? Agora aconselha e vê qual resposta devo retornar àquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto. Que caiamos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, e que eu não caia na mão de homem. Assim, o Senhor enviou uma peste sobre Israel, desde a manhã até a hora determinada, e ali morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. E quando o anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu do mal, disse ao anjo que destruía o povo: Basta, retém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi falou ao Senhor quando viu o anjo que feria o povo, e disse: Eis que pequei e procedi impiamente, mas essas ovelhas, o que fizeram elas? Que a tua mão, rogo-te, esteja contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele dia até Davi e disse a ele: Sobe, levanta um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi, segundo o dizer de Gade, subiu, conforme ordenou o Senhor. E Araúna olhou e viu o rei e os seus servos vindo em sua direção. E Araúna saiu e se curvou com o rosto em terra diante do rei. E Araúna disse: Por que veio o meu senhor, o rei, até o seu servo? E Davi disse: Para comprar de ti a eira, para construir um altar para o Senhor, para que a praga possa ser detida do povo. E Araúna disse a Davi: Que o meu senhor, o rei, tome e ofereça o que parecer bom a si. Eis que aqui estão bois para sacrifício queimado, e instrumentos para joeiramento, e outros instrumentos dos bois para a lenha. Todas estas coisas fez Araúna como um rei dá ao rei. E Araúna disse ao rei: O Senhor teu Deus te aceita. E o rei disse a Araúna: Não, certamente desejo comprá-la de ti mediante um preço, tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor meu Deus daquilo que não me custar nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 shequels de prata. E Davi construiu ali um altar para o Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Assim, o Senhor foi suplicado em favor da terra, e a praga foi detida de Israel. Salmo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho. Neste dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os pagãos por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, que os arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro.
Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho. Porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Salmo 3. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste até a todos os meus inimigos sobre o osso malar. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Selá. Salmo 4. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o chamar. Permanecei no temor e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Selá. Oferecei sacrifícios de justiça e ponde vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considera a minha meditação. Escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. Minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima, porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade. Nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Mas quanto a mim, entrarei na tua casa na multidão da tua misericórdia, e em teu temor eu adorarei em direção ao teu santo templo. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante da minha face, porque não há fidelidade na boca deles. Sua parte interior é muita perversidade. Sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam com a sua língua. Destrói-os, ó Deus, e que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora na multidão de suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Mas que todos aqueles que põem a sua confiança em ti se regozijem, que eles sempre gritem de alegria porque tu os defendes. E que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti, porque tu, Senhor, abençoarás o justo. Com favor, tu circundá-lo-ás como com um escudo. Salmo 6. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque sou fraco. Ó Senhor, sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Minha alma também está dolorosamente perturbada, mas tu, ó Senhor, por quanto tempo? Retorna, ó Senhor, liberta minha alma, ó, salva-me por causa das tuas misericórdias, porque na morte não há lembrança de ti. No túmulo, quem te dará graças? Estou cansada do meu gemido, toda a noite faço a minha cama nadar. Molho o meu leito com as minhas lágrimas, meu olho está consumido por causa da mágoa.
Ele envelheceu por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor receberá a minha oração. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e dolorosamente perturbados, que eles retornem e sejam envergonhados repentinamente. Ó Senhor meu Deus, Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade nas minhas mãos, se recompensei com o mal aquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que sem causa é meu inimigo, que o inimigo persiga a minha alma e a tome. Sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque minha honra no pó. Selá. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira. Eleva-te por causa da ira dos meus inimigos e desperta por mim para o juízo que tu comandaste. Assim, a congregação dos povos te cercará por causa deles. Portanto, retorna para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Ó, que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo, porque o justo Deus testa os corações e os rins. Minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos, e Deus está irritado com os perversos todos os dias. Se o homem não se transformar, ele afiará a sua espada. Ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu o dano, e trouxe a falsidade. Ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça, e o seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor de acordo com a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém.